Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Olá, Joelson, boa tarde. Paula, boa tarde a você que está em nossa companhia. Paula, tudo bem, Paula? Boa tarde, Joelson, Elivaldo, e a você também que nos assiste. Paula Sampaio com a gente, assim como Sávia Barreto, direto de Brasília. Sávia, ótima tarde para você. Ótima tarde, tardezinha nublada aqui em Brasília, mas quente e fervendo na parte política, como sempre. Aqui está tá nublado aqui, tá escuro, porque o número de queimadas, sabe, nesse momento, faz com que as fumaças encubram os céus. Impressionante. Piauí está lutando contra isso. 6 mil hectares queimados, Elivaldo Barbosa, na região ali do Canto do Buriti, Eliseu Martins e São Raimundo Nonato, Elivaldo. É verdade, uma situação que já deixa o Piauí no chamado mapa do fogo, diagnosticado, registrado pelo IBAMA através de ferramentas digitais do Serviço Previfogo, Joelson. Muito bem, trouxemos inclusive informações sobre isso. Agora, outro assunto que vem de Brasília diz respeito ao salário mínimo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, comentou a aprovação da medida provisória que reajusta o salário mínimo e reafirmou que a tributação sobre rendimentos e aplicações no exterior, que havia sido incorporada ao texto da medida provisória, deve voltar a tramitar na forma de um projeto de lei a ser enviado pelo Poder Executivo. A Câmara está votando as matérias desde dezembro do ano passado, novembro do ano passado. Não há nenhum tipo de represamento de nenhuma matéria econômica. Essa medida provisória, ela tratava de aumento do salário mínimo. Teve um percalço no meio do caminho que gerou o tumulto, que foi a inclusão de outra medida provisória não prevista. Nós preservamos a isenção do imposto de renda, retiramos a offshore, como ontem na entrevista eu disse, que nós vamos fazer uma composição para arrumar a tributação, organizar os fundos offshore, onshore, os fundos privados, renda fixas, né? Então, nós vamos tratar desse assunto de maneira organizada num projeto de lei que deve vir, como a própria Fazenda já organizou, uma outra medida provisória, tratando de fundos onshore, tratando dessas questões e um projeto de lei que volta tratando de offshores para que a gente possa incluir tudo isso no PL e resolver toda essa matéria de maneira mais organizada. Sávia Barreto, direto de Brasília, conversou inclusive com o relator dessa matéria, que é Merlong Solano, deputado federal pelo estado do Piauí. Sávia. Deputado federal Merlong Solano, Joelson, ele está no meio de toda essa história, né? Porque como o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele citou, tinha um percalço no meio do caminho. Qual era o percalço? Eu vou citar dois. Primeiro, a questão das offshores, ou seja, do dinheiro de fundos que brasileiros colocam em outros países e não pagam impostos no Brasil. Isso não é ilegal, mas termina que o governo ele perde recursos, perde receita. Isso foi colocado dentro da SMP do salário mínimo e do imposto de renda, de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, como a gente viu, não passou. Mas o outro percalço é reforma ministerial. O presidente Lula na África só chega em Brasília no final de semana. Os ministros, a gente já sabe quem é, não sabe quais são os ministérios do Progressistas e do Republicanos, então isso tudo terminou dificultando. A gente até percebeu o presidente Arthur Lira um pouco impaciente, porque ficou a impressão de que ele estava segurando a pauta econômica para aguardar a nomeação dos ministros. Então ele fez questão de deixar claro que uma coisa não teria aí relação com a outra. O deputado federal Merlong Solano conversou com a Sávia Barreto e você vai ver agora a declaração a respeito desse assunto. Um momento importante da minha trajetória aqui na Câmara dos Deputados, e eu estou muito feliz com a aprovação ontem do meu relatório, retomando a política de valorização real do salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo voltar a subir acima da inflação, tal como subiu durante os governos Lula e Dilma, e agora voltou com Lula. E o reajuste da tabela do imposto de renda, que deixa isento do pagamento quem ganha até 2 salários mínimos, R$ 2.640, e que beneficia todos os contribuintes. Só aí no Piauí são 340 mil aproximadamente, porque só passarão a pagar os de mais alta renda a partir de R$ 2.641. Portanto, são medidas que aumentam a capacidade de consumo das nossas famílias, especialmente das mais pobres, ampliando fortemente o nosso mercado consumidor, incentivando o comércio local e também a nossa indústria, portanto, ajudando a gerar mais empregos. É assim que se faz o Brasil voltar a crescer e a se desenvolver. Sabe, só para a gente finalizar esse tema,
vencido o prazo fatal do dia 28. Vitória do governo, né? Vitória do governo. Duas vitórias importantes essa semana, né, Joelson? Primeiro, o arcabouço fiscal e agora a votação dessas duas medidas provisórias que foram, inclusive, promessas de campanha do presidente Lula. Agora, novos desafios virão. A gente tem reforma tributária no Senado, a gente já tem um relator dando entrevista, falando de modificações. Então, é algo realmente que o governo vai ter que ter uma atenção ainda nessa segunda fase, porque aqui na capital federal não pode se dar nada por vencido, só depois de aprovado e batido o martelo. Muito bem, sabe?